Gente, mais uma vez aqui com vocês, mais um episódio do Metro Quadrado Podcast começando. E hoje uma novidade, cada vez a gente traz uma novidade. A gente vem aumentando a qualidade de áudio, a gente vem aumentando a nossa qualidade de vídeo e hoje a gente vem aumentando a nossa qualidade intelectual, cara. Você acredita? Hoje nós temos a nossa primeira convidada. Aplausos a todos. Põe os clap hands, não é? Top demais, né, Luizinho? A gente queria trazer... Pede pra produtora colocar os clap hands põe de fundo. Aí, o que quiser, estoura tudo aí e vamos nós. E, gente, nada mais comum do que a gente trazer alguém que a gente conhece, alguém que é de casa. Sim. E hoje aqui a gente traz com muito orgulho a Verônica, doutora Verônica Zarate, dentista... Esposa. E esposa. Não, e é minha esposa, não é do dois, Luiz. não. É Tem que só explicar, minha. porque não, mundo moderno. Vejo ela em casa todo dia e agora trouxe ela pra trabalhar. Olha que ideia maravilhosa. Será que isso dá certo? Muito bom. Um formato diferente, né, Diego? A gente tá... hoje a gente vai afastar um pouco daquele formato que a gente tá falando todo dia de mercado imobiliário, só mercado imobiliário. Vai ter um pouco a ver também, né? Na questão de autoestima, na questão de atendimento e tudo mais, mas... Fugindo um pouco do mercado imobiliário, a gente vai trazer esse formato agora com convidados. Então, a nossa primeira convidada hoje é a Verônica e dali pra frente vem novas novidades. Não percam por esperar. E aí? Vem sempre aqui? Não, só que eu não quero te ver, né? Me diga aí rapidinho, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente. Quem é tu? De onde tu vem? O que tu faz? O que come? Eu sou Verônica, sou dentista formada desde 2005. Não com fala algumas... muito datas não, porque não se entrega a sua idade. Tenho algumas especializações, dentística, ortodontia e saúde indígena, né? Olha que louco, bem né? diferente. Bem diferente. Essa vai ser uma pergunta que eu vou fazer. Não, guarda isso, cara. Saúde indígena. E vários cursos, então hoje a gente vai... Planejei, assim, falar um pouco sobre autoestima, de como isso interfere no nosso bem-estar, no nosso cotidiano. Igual da música, autoestima. Não era autoestima, né? Pegadinha, eu sei que não era, hein? Então, legal, isso aí, a gente deu uma combinada com vocês vão ouvir. A gente vai falar, acho que engloba na nossa profissão, vai englobar na profissão de qualquer pessoa, na verdade, essa situação do bem-estar e da autoestima. A gente trouxe a Verônica porque, além de ser uma pessoa muito querida, é uma profissional extremamente talentosa, falo isso de cadeira. Luiz já passou pelas mãos de Verônica na cadeira, eu já passei, ela mesmo já se passou, porque eu sei que ela faz algumas aplicações estéticas de pele com os lasers nela mesmo. Quando tem, eu já vi isso. Botox, ela se autotoxina botolinicamente, você entendeu? Não é? Não vivo sem. Não vivo sem. E você que faz você mesmo? Sim, na frente do espelho, vou lá, marco a posição, é bem tranquilo e é um caminho sem volta. Quem aplica sabe que é um caminho sem volta. Ali depois dos 25, não, tô brincando. Geralmente... Não, mas começa então com uma pergunta, assim, falando da parte de Botox, Verônica, qual que é a faixa de idade de pessoas que você costuma aplicar, assim? A partir de quantos anos? Se existe um pré-requisito, vamos dizer, para a aplicação do Botox, e qual que é a verdadeira finalidade da aplicação? O que me faz? Gostei. Fiz curso de jornalista. Bom, o Botox, ele é um produto que ele vai agir diretamente no músculo. O efeito secundário do Botox, porque ele diminui a contração muscular do movimento. Um efeito secundário dele é o relaxamento da pele. Então, a gente tem as rugas mais profundas, elas vão ficando mais suavizadas. E as mais superficiais, elas acabam desaparecendo. Porque quando a gente contrai, por exemplo, tem paciente que usa óculos e aí faz esse movimento assim, de franzir assim, entre aqui essa região que a gente chama de glabela, o tempo todo. Faz assim. Região de glabela? Glabela, essa região aqui que eles Quando chamam região do bravo. Força para a vista. Vou forçar a vista. Ou, por exemplo, da profissão. Professora, normalmente, tem isso aqui bem marcado. Por quê? Tem que fazer cara de brava para os alunos. Sim. E eu lá por causa lá de casa, né? É isso aí. Com as crianças, né? Então, nessa região, de tanto repetir esse mesmo movimento, começa a pele a começar a vincar, né?
Eu gosto de explicar para o paciente que a nossa pele é como se fosse uma folha de isopor bem fina. Então, quanto mais você força, tem uma hora que ela vai romper. Entendi. E quando rompe, é quando forma essa linha. Quanto mais repetidamente faz esse movimento, mais profundo ela vai ficando. Perfeito. O Botox, ele vai agir diretamente nessa região, nessa musculatura que faz esse movimento, relaxando. E é legal falar isso, porque assim, ela tem um período para começar e um período para terminar a ação. Não é definitivo. Entendi. Né? Então, por isso a gente precisa sempre reaplicar a toxina. E quando a gente relaxa essa musculatura, a gente tem esse benefício que a pele vai ter uma pausa, e aí com cremes e outros procedimentos você consegue recuperar. Porque depois dos 25, a gente precisa lutar contra a gravidade. É 25 mesmo? Então ele perguntou ali a idade e eu tinha brincado 25, porque não era pra assim, falar que você estava parecendo 25, mas é 25 mais ou menos, a galera? 22, Na verdade, não existe uma idade específica, assim, a partir de 18, a partir dos 25. É que a partir dos 25 anos a gente tem uma diminuição da produção de colágeno, elastina, e aí começa a aumentar gradativamente. Isso é natural, então? Isso é natural, processo de envelhecimento. Tem algumas peles que são mais resistentes e tem, além disso, outros fatores. Por exemplo, tem paciente que tem um semblante que não demonstra muito assim, nas expressões. Né? Sempre está calma, então assim, a cara de brava é aquela, a cara de feliz é aquela. Então, esse tipo de paciente vai demorar mais para ver a necessidade de Botox, porque marca menos a pele. Sim. E genética também, né? Genética, tem qualidade da pele, que vai interferir bastante, flacidez ou não, isso vai ser tudo, vários fatores. Os cuidados que tem, a carga genética mesmo da família, a pele muito clara. Tem pessoas que têm a pele muito clara, que acabam e tomam muito sol, não se protegem com protetor solar, não tem esses cuidados. Aí a pele vai marcar mais cedo, tá? E já tem pacientes que mesmo sem muito cuidado, de repente tem uma pele lá maravilhosa ali pelos seus 50 anos. Eu já vi de tudo no consultório. Sim. Mas respondendo essa pergunta um pouquinho mais objetiva, no consultório, a idade que eu atendo é sempre ali dos 30, 35 até 60, 70 anos. É quem mais te procura ali. Isso. Mas a faixa de 30 a 45 é a mais forte. Então, o processo de envelhecimento, naturalmente, ele começa a partir dos 25. Isso. Então, quando eu chegar nos 25, eu devo começar a me preocupar. Mais ou menos isso. Faz uns 42 anos. E aí, tá bom. Aí eu vi lá que eu tenho uma ruga ou tem uma coisa que tá me incomodando. E eu vou e faço essa aplicação. É muito louco, cara. É muito louco porque eu vou falar de quem eu ouço os depoimentos dos pacientes dela. É muito engraçado. Porque eu entendo um pouquinho já das coisas estéticas que ela faz, porque eu tô lá, mano. Eu tô vendo. E é muito legal porque eu sei que quando você faz uma aplicação de Botox, o efeito não é na hora. Uhum. Você não sai do consultório e esticou a cara lá e tal. E ele não tem esse efeito de ele relaxa e aí onde mexia não mexe mais. E ele também não para, ele não mata o músculo, não mata o movimento do músculo. Ele vai ficando tão relaxado, que depois ele vai fazendo menos esse movimento. Tá? Naturalmente. E ele volta depois de 3, 6 meses. Aí ele vai, depende de pessoa para pessoa, mas de 3 meses ele já está perdendo efeito. Às vezes tem que reaplicar de 3 meses, depois tem efeitos em 6. Mas o que é muito louco? As pessoas aplicam, saem do consultório. Aí de repente ela ouve um áudio lá em casa que fala assim: doutora, acordei linda! Eu falo assim, mas como assim, mano? Acordei linda? O que acontece? O Botox, quando a gente faz a aplicação, ele demora alguns dias para começar a fazer o efeito. Entendi. De 3 a 5 dias, você começa a perceber. E realmente, os pacientes, eles vão, a hora que acordam, a hora que olham, começa sutilmente a dar aquela esticadinha, a testa não franze mais, né? O pezinho de galinha começa a desaparecer e a autoestima do paciente... aos poucos, né? Poucos. Cada dia um pouquinho. Até o 15º dia é o efeito total. Então, às vezes, a gente precisa fazer algum retoquezinho, então precisa esperar todo esse efeito acontecer para poder ver se tem a necessidade desse retoque. Então, no mínimo 15 dias para esperar se tiver que fazer algum retoque. E a cada dia que essa pessoa acorda... Ela acorda mais bonita. Feliz. É porque ela olha no espelho e fala assim, uai, cara,
Eu tô começando a sorrindo. precisar. Olha aí, ou é Pezinho muito de legal, galinha. né? É maravilhoso. E eu gosto muito, porque assim, a gente tem várias técnicas para fazer essa aplicação. Então, tem pessoas que gostam do rosto que fique bem congelado, vamos dizer. Dá para fazer isso? Dá. Mas eu gosto muito da naturalidade. As minhas pacientes sabem disso. Eu nunca vi, eu acho que você congelar arroz de ninguém. Não gosto, Então, não é a linha que eu trabalho, não acho legal, Era pesa. uma pergunta que eu ia fazer, porque assim, existe um mito, ou até, não sei nem se é mito, se é verdade, você vai poder me explicar, que é aquela questão do rosto muito congelado, né? A gente brinca muito da Ana Maria Braga, que ela não tem mais expressão facial, assim, de tanta aplicação que ela já fez, ela sorri, já fica parado, já fica travado. Isso é verdade, isso não é? Por que isso acontece? Por que trava o rosto de uma pessoa que chega num ponto que a gente brinca assim, para nós leigos, né? Tô falando porque eu sou muito leigo no assunto. De a pessoa não ter mais expressão. Por que chega nesse ponto? E não Congela. é Botox, né? Não é só a aplicação do não Botox. é Nesse só caso, eles aplicação usam um de caso, um Botox. exemplo, que deve ter outros procedimentos ali, né? São vários procedimentos. E aqui, assim, uma vez num curso tem uma frase do meu professor que me marcou muito. Que tem pessoas que precisam de harmonização facial e tem pessoas que precisam de harmonização emocional. Olha aí, Às vezes... Olha só. Vai dar um short isso aí, hein? Às vezes as pessoas procuram nessa parte estética, né, da face, do corpo, alguma coisa está faltando dentro. Então nunca vai conseguir chegar de um jeito que fique satisfatório. Entendi. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa expectativa do paciente para poder passar. Por exemplo, minha aplicação, eu gosto do mais natural possível. Sim. De valorizar o que o paciente tem de mais bonito. Você suaviza o processo de envelhecimento. Exatamente. Você não rejuvenesce a pessoa, né? Porque a galera você não faz milagre. Não, o Botox, ele não é um procedimento maravilhoso, porém, ele não trata a pele. Ele não vai devolver colágeno, ele não vai devolver elastina, o viço da pele. Não. O que o Botox vai fazer? Ele vai devolver a sustentação daquele músculo. Tá? Diminuir a contração. Para ter um viço, uma pele mais... Existem outros procedimentos. Então, é importante... Paciente, por isso que eu falo, o Botox ele vai ajudar a cuidar da sua pele. Tá? Evitar que ela fique marcando cada vez mais, criando novas rugas. Mas existem outros procedimentos para cuidar da pele enquanto ele está agindo. E quando a gente faz com uma técnica certa, porque existem vários pontos e cada rosto é diferente. Entendi. Então você consegue dar uma arqueada na sobrancelha com a toxina, mas tem rosto que combina com a sobrancelha bem arqueada. Um rosto bem redondo, por exemplo, fica legal. Agora tem paciente que eu vejo que foi errado ali. Até desejou fazer, mas assim, não fica bom. O rosto não combina. O cara fica um cara desconfiado. O Eduardo Costa, por exemplo. Para de dar nome dos outros. Desculpa, não. Vai tomar porrada. Flora Maria Braga, Eduardo Costa. Não sei nem quem que é. Gente, não é o da Globo. Ele nem é os artistas que cantam. É a galera daqui. É vizinho, parente nosso. É o vizinho nosso. Que nada a ver com aquele mas que não canta, combina. né? Então é legal isso. O profissional tem que saber. Tem que saber. Não dá pra fazer. Não é assim um molde que você coloca no paciente e vai ali em todos assim. Você tem que exatamente ver. Às vezes a sobrancelha de um lado é mais erguida que a outra. Com o Botox você consegue corrigir, você deixa mais igualzinho. A hora que ele fizer a expressão não vai subir só uma, você consegue igualar. Então tem a dosagem, tem tudo. Sorriso gengival, por exemplo, pessoas que sorriem e mostram muita gengiva. Né? Dá pra corrigir isso com Botox? Dá pra corrigir. A gente faz uma aplicação aqui, aí o lábio desce um pouquinho, você sorri, mostra menos gengiva, mais dente, fica mais bonito. E é um processo, eu gosto muito de falar, Botox é um processo que ele acaba. Então, assim, né? Se der o azar de não ter gostado do resultado, ele, em poucos meses, ele vai desaparecer. No caso que o Luiz citou lá no começo, onde a pessoa acaba tendo uma paralisia, lógico, a constância, mais idade, o exemplo que você citou, ela já está com seus 98 anos. E é o acúmulo ela de... Ela está com 70 e alguma coisa já, ainda, mas não parece. Entendeu? Então, mas é o excesso E ela trabalha com estética, com TV full time, ela precisa estar... não tem como, os artistas vão para esse lado. Mas, não sendo artista, a gente vê uma galera na rua aí que fica muito...
que chama muita atenção, você vê que fica artificial, né? Mas aí, às vezes, é uma busca interna por alguma coisa que não é a harmonização facial, né? É aquela que você falou, é a harmonização emocional. Às vezes perde a mão, vai pro exagero. E outra, tem muito profissional no mercado. A gente fala no nosso atendimento na parte imobiliária, de corretor, que a gente precisa saber o que o cliente quer, a gente tem que procurar melhorar a vida do cliente, ouvir o que ele quer e tudo mais. E tem corretor aqui também que só quer saber de cifra, cara. Sim. Se o cara achar que tá mais ou menos, ele vai facilitando o financiamento, vai tentando convencer o cara e tudo mais. Na parte de harmonização facial, estética, dentística, você senta na cadeira de cada profissional, tem cara que vê você ali um cofrinho de dinheiro, meu. Sim. Você tá sentado na cadeira, ele vai te colocando o procedimento até que você consiga pagar. A hora que você fala assim, puxa, aí passou, Sim. Ele vai ver como é que vai ficar teu rosto. Tem que tomar muito cuidado com o profissional de saúde que você procura para fazer esse tipo de coisa. A gente, até só entrando nisso, a gente está hoje, para quem pegou agora ou está ouvindo, a gente começou a falar ali, foi para a pergunta. O nosso objetivo aqui é mostrar alguns procedimentos que são feitos esteticamente e que aumentam a autoestima para quem trabalha com o público diretamente, seja via internet, via Instagram, seja pessoalmente, porque é uma resposta que a gente tem muito disso. Então, eu mesmo, pessoalmente, nunca tinha feito nada na minha vida estético, tá? Para não mentir, Falou no passado, então tinha, né? Você nunca tinha? Nunca tinha feito. Até conhecer a Verônica, né? E até a gente se casar, inclusive. Eu tinha feito um alinhamento de canino, né? Que ela desalinhou depois. Eu tinha o canino muito, muito pontudo e muito para frente. Aí eu corrigi ele e pedi para serrar. Eu achava feio. Aí eu pedi para pôr uma resina e eu não entendia nada. Eu pedi e fizeram. E aí eu fiquei com todos os dentes retos. Aí parecia que eu não tinha canino. Eu tinha... posterior? Esse é o canino. Não dava para ver os dentes do fundo. Não dava para ver. E o canino, ele tem uma função dentro da sua estética de rosto e de juventude. Qual é? Ele é um pilar no nosso sorriso. Então, assim, ele é como se fosse uma esquina do sorriso. Entendi. Tá? Então, por isso que ele tem uma raiz vai fazer a curva, né? Isso, ele tem uma raiz volumosa. Ele é um dente extremamente importante, inclusive função, tá? Na nossa oclusão, na mordida. Então, o sorriso, voltando a falar de procedimentos que mudam a autoestima, eu fui totalmente para esse lado, porque aconteceu comigo, né? Quando eu era adolescente, eu tinha os dentes... Meus dentes sempre foram grandes, os centrais foram muito grandes. E no colégio tinha... Centrais são os da Mônica. São esses daqui, o da Mônica. Exatamente. Eu tinha os dentes da Mônica. E meu apelido era Mônica. Os meninos falavam que eu tinha 2 pletes em vez de dar de 90, né? O bullying liberadão ali, vai morar. Mas eu nunca liguei para isso. Não me importava. E o que chamava mais atenção é que os centrais, os dentes da frente, eram muito grandes. Os laterais eram muito pequenininhos. Eles são dentes conoides. Como se fosse um defeitinho de fábrica. Então, ele nasceu pequeno, pontudo e amarelo. Então, destoava muito dos outros dentes. Era um dente grande, dente pequeno, dente grande. Então, ficava aquele sorriso meio diferente. E a minha família é uma família que tem muito dentista. Hoje, eu acho que a gente, todos, entre tios, primos e primas, somos em 12 dentistas. Só bocejou na família dela, alguém tá olhando. Vamos alguma coisa. Opa, tem uma cara ali. Eu vi ele. Pera, acho que, dá pra cá. Mas na época, né, era 90 e... Natal você não pode sorrir, né? Você fica assim, era muito antigo. Então, assim, na época... A resina não era muito boa. Resina é aquele material que a gente faz restauração da cor do dente. E não era muito utilizado. Então, numa consulta normal, meu dentista, ele sugeriu para eu fazer uma restauração nesses dentes para deixar eles mais anatômicos, mais parecidos com os outros. Sim. Que o sorriso iria melhorar. E ele falou... E achou estranho, porque sabia que minha família tinha um monte de dentista e ninguém tinha sugerido isso. Aí eu falei, vou conversar com a minha mãe. E quando ele mexeu, né, que não é fez... É a única. Porque na época ela que ia pagar, sim, então, lógico. né? Falei, vou ver com a minha mãe, e aí voltei e fiz. Eu precisava trocar essa resina, assim, a parte
mais superficial regularmente, porque a resina ela mudava de cor muito fácil naquela época. Mas mudou tanto a minha autoestima, né? O meu sorriso, eu tinha 15, 16 anos. E fez tanta diferença que anos depois eu fui entender que eu escolhi a odontologia por causa disso. Porque acabou. Por causa daquele momento, daquele elemento. E eu trabalho com estética, né? Estética dental. Eu gosto de procedimentos que deixam o paciente mais bonito. Eu não gosto de tratar o paciente com dor. Até na harmonização facial eu não gosto de procedimentos que doem. Tem que ser tudo mais tranquilo. Mais clean. Eu gosto de deixar o paciente bonito sem dor. Meu irmão arrancou 5 dentes ontem. Imagina a dor. Deve ter sido necessário por algum momento. Foi. Eu não tenho problema nenhum em cirurgia, sempre fiz tranquilo, mas eu não gosto. Eu gosto de deixar o paciente bonito, né? Vou mais para essa parte. E aí você teve esse momento, então? Tive. De que aí um procedimento estético sugerido. Deixa eu só fazer um adendo defendendo a família dela, tá? Eles estão espalhados em vários países, os tios dela, então por isso que ninguém falou nada. Não é porque eles se encontram todo dia e ninguém falou. Eles são tão bons que eles não querem competir entre eles vão para outros lugares. Você entendeu? Tem vários Vamos reinar no mundo inteiro. Eles tem na Argentina, tem na Espanha, tem na Bolívia ainda, tem aqui no Brasil, em São Paulo, tem aqui em Bauru. Então eles se encontram ainda esporadicamente. E aí você fez esse procedimento estético e você sentiu essa diferença que deu na minha vida. E muda mesmo, né, Macho? Muda. Muda a cor do dia, o céu fica mais azul, o sol fica mais quentinho. O paciente volta sorrindo diferente. Então, assim... É uma chavinha que vira, né? Fui fazer a ortodontia, né? Que a posição dos dentes, você corrigir a posição do dente já aumenta... Assim, acho que 90%, né, da confiança do paciente. O paciente fica mais confiante, o paciente se sente... Sabe quando a pessoa se sente preparada? Eu tenho vários e vários casos no consultório, tanto de ortodontia. Sim. É que a ortodontia é um tratamento mais lento, né? Ele demora mais tempo. Resina é na hora. Você fez... Sim. Ele muda completamente, imediatamente, né? Você fecha um diastema, fecha um espaço, corrige, porque com resina você consegue até corrigir leves imperfeições, né, no posicionamento do dente, você consegue fazer isso. Então, imediatamente, eu adoro trabalhar com resina. É uma coisa que eu coloco música que não tem letra, porque senão quando eu me vejo eu tô cantando na orelha do paciente. Já aconteceu isso. Senhoras e senhores, o talento dela não é musical. O que eu ia te falar? Eu tenho um amigo pessoal... Expulsa o cliente cantando. Muito próximo, inclusive, que ele olha que pira, hein? Que passou na cabeça dessa pessoa. Ele ficou de aparelho muito tempo para esconder um defeito que ele achou que ele tinha no dente que incomodava ele. E aí, qual que foi a saída? Ele deixou o aparelho na boca. Conhece alguém assim? Uma história parecida? Conheço. Aí ele ficou com o aparelho na boca e com cara de adolescente até os 40 anos. Não, mentira, ele tem bem menos. 40, tá sentado aqui do lado, é o Luiz. E o Luiz me contou isso depois que ele foi fazer o procedimento. Ele vai contar isso pra gente. Você deixou o aparelho porque você tinha uma mancha no dente, né? Eu coloquei o aparelho porque eu tinha uma mancha. Você tá zoando, mano. Porque assim, eu tive Aí falando da minha experiência de bocal, dental, eu tive vários problemas na adolescência com dente e tal. Acho que, não sei se você pode me responder melhor se é genético ou se não é, mas a minha mãe, por exemplo, ela teve uma calcificação nos dentes que ela teve que arrancar todos os dentes com 20 e poucos anos. Nossa. Ela usa prótese desde de nova, assim, né? Também pode ser genético. Pode ser, né? E eu tive uma calcificação nos dentes também. E me causou uma mancha no dente da frente, uma manchinha branca, e aí o dente vai ficando amarelado, e a mancha branca vai se destacando mais ainda, vai ficando aquele negócio feio. E como eu precisava, não era assim, putz, eu tinha dentes tortos, não é isso, mas como eu precisava ali, lá no fundo, colocar aparelho, eu coloquei para ver se o aparelho tampava a mancha. Pra você ter uma noção. É mesmo, mano? Te juro por Deus. E eu falei, acho que eu vou colocar o aparelho porque vai ficar aquele brate na frente da manchinha e não vai aparecer. Mas não resolveu 100% não, mas ele disfarçou bem, porque a manchinha ficava um pouquinho para baixo do... mas o aparelho chamava mais atenção. Do ferro. Mas o aparelho chamava atenção, eu colocava borrachinha verde, com borrachinha azul, chama atenção e esconde um pouco a manchinha. E eu fiquei muito tempo assim.
Fiquei acho que 5 anos. Você nem ia mexer no aparelho, 6 você anos ficava com o meu aparelho. Eu ia por causa da borrachinha, perdi Sim. a cor, né? Você fala, perdeu a cor, deixa ela ver, mas não tava preocupado se ia voltar, se não ia. E eu tinha um único detalhe que o aparelho não conseguiu resolver, a Verônica vai lembrar, eu tinha uma... Como é que chama aquele? Diastema. Um diastema. É um espaço entre os dentes. Isso. Um espaço entre os Você dentes. tinha, né, mano? Eu tinha. Diastemozinho, né? Ele separava a presa dos outros dentes da frente. A presa é o canino. É, o canino. Aham. Ele separava o canino dos dentes da Acho que você é frente. vampiro agora. É. Tá bom. Não, o canino Fui faz quando era mais presa. novo, agora desistiu. Agora desistiu. E aí ele separava muito e o aparelho não resolveu, não sei, deve ser por conta de Não ir, né? não ir direito. Deve ser Acho que tem a ver por, uma, que a por galera um espaço de 6 meses, não sei. E o Vamos ver legal é assim. que eu lembro que você tirou o aparelho, o Luiz chegou assim, a gente tava no meio da pandemia, no final da pandemia agora, no ano passado, e ele tirou, eu lembro de um post certinho no Instagram dele, cara. Ele foi na Verônica, ele mexeu no diastema, foi considerado Parece com coincidência, resina, né? mas não é. Sim, Foi com resina. Foi resina, fechou. E aí fez o com resina. clareamento dental nele, Fez. que não é com aqueles produtos que corroem o dente, aquelas pastas loucas lá, é com LED violeta, é só na luz, né? O cara deita. Depende da cada paciente tem uma técnica, mas é a luz. Normalmente eu faço o LED violeta associado com peróxido de hidrogênio ou carbamida. A concentração vai variar de acordo com a necessidade do paciente. Às vezes só a luz já é o suficiente, mas consegue fazer o clareamento sem nenhuma sensibilidade. E aí é o bem cara legal. me saiu de lá, tirou o aparelho. Aí saiu com o dente claro, porque numa sessão dá pra ver uma puta diferença já, né? Sim, desde a primeira. De clareamento, né? Dá. Depois a resina do diastema, consertou um negocinho. Eu lembro do post dele no elevador, assim, tirando foto assim. Ai, não vejo a hora de tirar essas máscaras e poder sorrir de novo. Não foi? Foi. Não, mas é engraçado, porque quando eu E tava... o que você sentiu, mano? Então, eu tava de aparelho, só pra finalizar a história. Eu tava de aparelho, eu fiquei uns 5 ou 6 anos de aparelho, é muito por conta de... Quando eu tirar vai aparecer a mancha de novo, foi muito isso. E aí, a ordem dos fatores foi, eu conheci o Diego primeiro, a gente abriu imobiliária e ele falou, minha esposa é dentista e ela mexe com estética. Deixa eu ver com ela então o que eu consigo fazer. E eu precisava tirar o aparelho, naquela época já fazia acho que uns 6 meses que eu não ia no dentista, nem trocar borrachinha mais. E aí eu falei, cheguei na Verônica e falei, Verônica, você consegue tirar o aparelho, mas eu tenho medo de tirar e ficar a mancha muito aparente. Ela falou, não, Luiz, a gente vai fazer isso. 3 ou 4 sessões, eu não lembro agora, de clareamento. A gente passa resina para dar uma naturalizada, vai dar uma escondida e tal. Falei, bom, apostei, né? Falei, vamos lá, vamos ver o que... E tinha o diastema também que eu queria fechar. Falei, vamos ver se dá certo. Deu super certo. Acho que na primeira sessão, assim, que a gente tirou e teve o clareamento, foi bem isso que você falou, assim, vira uma chave na nossa cabeça, que se você pegar, por exemplo, meu próprio Instagram, antes, até de aparelho, eu não tinha foto sorrindo, eu não tinha... Mesmo? Não tinha. Eu tinha vergonha dos meus dentes, assim, nessa questão, era uma coisa que fica ali guardadinho, né? A gente às vezes não consegue, a gente não conversa com ninguém sobre isso, mas fica ali guardadinho e você fala, mas aí quando você vai ver, reflete em tudo. Sim. Que é igual a Verônica tá falando, reflete na sua autoestima no dia a dia, na sua produtividade. Eu falo por experiência própria. Se a gente falar isso, às vezes vai ser demagogia, falar com uma dentista que aumenta a autoestima e muda a performance da pessoa. Mas eu falo por experiência própria de usuário. Muda muito a questão da sua performance. Você sorri mais, você se sente mais motivado, você se sente mais... dá um up. Dá um up na sua vida, assim, e muda tudo. E não é aquele bagulho, assim, que gastou uma fortuna pra fazer. Porque a galera tem medo do dentista. Cara, a classe de dentista, ele proíbe, a ordem que regula, o CRO, proíbe o dentista de divulgar preço. Por isso que não vê preço por aí, tá? E aí a gente tem um estigma do... E por isso que não vamos falar os preços aqui também, mas... Não, a gente pode falar... Eu tô entrevistando ela hoje, ela não vai fazer propaganda do produto quanto custa, mas eu vou falar de faixa de valor. Acho que tem que falar, porque ninguém fala. Porque a gente tem um estigma que a gente ia pro dentista e deixava o carro lá. Metade de um rim, entendeu? Você tinha, eu vou, não é? Você ia no dentista... Você trocava por um Kinder Ovo, né? Então... um pão de queijo com café em Congonhas. É isso mesmo. Que tá igual o preço do apartamento. Viu um cara na internet falando isso hoje. Puta, os caras são muito bons. E você tinha essa impressão que você ia chegar lá
e deixar uma fortuna. E não é. Hoje você tem 5, 6 sessões de clareamento, 8 sessões é o clube de clareamento. Você tem quantas sessões aí? São 9 sessões. E aí você faz 5 direto e depois... 5 direto, aí o intervalo é de 1 a 3 dias, depende de cada caso, né? E depois as outras 4 sessões são de 3 em 3 meses, pra gente fazer a manutenção do clareamento. E aí você tem quase 1 ano de tratamento de clareamento dental. Exatamente, Você fica lá com o dente claro. E aí a gente chega e vai imaginar isso, quanto vai custar? Pô, vai custar 4 pau, meu. Eu vou catar pra fazer um negócio desse. O ano inteiro de clareamento numa médica, num puta prédio massa, com televisão no teto, com tudo colocadinho certinho. Meu, quanto que fica 9, cara? Fica mais de R$1.500? Não. Fica menos de 1.200, não fica? Por ali, Na média. depende de Fica casa por a aí. casa. Por aí. É. Divide em 12. Em 12 vezes. E tá pra fazer recorrente? Não gasta nem o limite do cartão? Entra igual Dá Netflix também. na conta? Isso. Aí, ó, é isso que eu tô falando. A galera fica e tem que expor esse tipo de coisa, cara. Porque, assim, ela não falou nenhum tipo de preço, falou uma faixa de valor, mas, cara, eu não sei quanto vai custar. Aparelho invisível mesmo. A gente vai colocar... Aparelho invisível é sensacional, mano. Não pode falar. Não pode falar o nome, mas você tem várias marcas específicas, tá? Tem uma galera que se você colocar o preço do aparelho fixo, estético, aquele de ferrinho mais claro lá, mais a manutenção que você vai ter, em 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos, sai elas por elas. Às vezes sai até mais barato. Ou você fazer o colocar. invisível, né? Isso. E o alinhador ninguém invisível. vê o alinhador invisível. Não. Mexe com a tua autoestima, Maravilhoso. mexe com a sua estética, você vai atender mais feliz, você lida com o público, você quer sorrir, ninguém percebe que você está de aparelho, porque aparelho tem 2 vertentes. Tem gente que fica massa de aparelho, tem gente que fica mais jovem de aparelho e adora, e tem gente que odeia tá de aparelho, Machuca. mas precisa. Tá? O eu aparelho pus um de tempo. ferro, ele machuca meu, olha, tem N histórias pra contar em 6 anos, N histórias pra contar. Primeiro... Ah, eu pensei só besteira. Deixa eu apagar esses pensamentos Não, nada a ver aqui. Mano, pelo amor de Deus, vê lá o que você vai falar aí. Nunca fiz, Ó a não. família brasileira. Ó, mas assim, primeiro de tudo, uma das coisas, quando eu usava aparelho, por exemplo, eu ia sair com alguém ou alguma coisa assim, tive minha fase de solteiro com aparelho, mas, meu, você não come. Ah, você tem medo de ficar preso no bagulho. Você vai comer um macarrão com a pessoa, você vai comer um pão com a pessoa, Fica um pedaço dessa rúcula aí. Mas onde? Tá aí no seu dente, E cara. aí, pra não ficar pendurado no dente, você evita comer com a pessoa. Você fala, não saia pra comer. Aí quando você vê, você fala assim, meu, tipo, eu tava num perfil assim, não, eu saio, eu não gosto muito de comer. É por causa do aparelho, velho, não é nada a ver, tipo, sabe, você tava com... Era vergonha de você comer alguma coisa, você comeu uma massa, comer alguma coisa, ficar aquele negócio branco no meio do ferro. E aí, que E aí mais, você tem que mano? comer isso quando você tem que ficar rindo assim, né, você fica... Aí você vai no banheiro dar aquela limpada, porque, meu, você tá no restaurante, ninguém que leva uma situação escovinha de maluca. dente. Eu acho que, assim, quando a gente fala de dente, estética de dente, é muito fácil o paciente conseguir ter ideia de quanto isso é importante. Porque tem pessoas que falam, não, isso não é importante para mim. A gente deixa pra depois. É. Segundo plano. Só que, como você se sente quando você sai com amigo, com a esposa, com qualquer pessoa para comer, e aí você tá conversando, dando risada, de repente a pessoa fala assim, seu dente tá sujo, tem uma alface aí. Meu, na hora você trava. Você trava, dá aquela insegurança, você já fica desesperado E se procurando bobear, o você passa espelho. a noite inteira com insegurança depois disso. Exatamente. E agora, será que tá? Não volta, E cara. agora, será que tá? Na Não. hora. Você acaba a noite. Olha o Assim, tanto que em certo- mexe, né? Essa questão de não poder sorrir. Você tá descontraidão, a pessoa te avisa, porque é amiga sua, você mesmo assim você trava, às vezes você dá uma hora pra voltar ali. Exatamente. E Então, você fica assim, inseguro, você tira tudo, inclusive. essa sensação, né? Para quem fala assim, mas isso não é importante para mim. Dente eu nunca liguei. Meu dente é assim mesmo, mas se acontece essa situação, o jeito que você se sente é exatamente como você vai. Sem perceber, você vai começando a se podar. Nem você. Exato. Não gosto de comer quando eu saio. Né? Você começa a podar as Cara, coisas. que pira, você teve que inventar Você um não personagem consegue. aí. Eu inventei. E o duro que é igual a Verônica acabou de falar, não é intrínseco isso. Você cria porque você passou algumas vergonhas ali, você vai se podando sem perceber. Você vai se podando e quando você vê, você não tá... Tipo, eu virei uma pessoa que quando saio não gosto muito de comer, gosto só de beber. Fala, te catar, eu gosto de comer sim, vou comer.
Agora que você o que eu pode. não como, O invisível você tira, guarda o que eu não como muito assim ainda é um torresminho, né? Não, para não quebrar a resina. Tal. Não, mas tem a ver. Mas isso é fácil de você evitar. Sim. Tipo, um torresmo é diferente de você evitar um rodízio de japa, mano. E outra coisa, eu acho que além dessa questão, que o paciente não percebe que começa a existir essas mudanças, outra coisa é o sorrir nas fotos. Né? A gente tem hoje as redes sociais que estão ali estampando o tempo todo e me chama muito a atenção. Às vezes até começa algumas pacientes me seguir no Instagram, eu já entro na página e vejo. Tem paciente que você olha todas as fotos, não tem dente, não sorri. Né? E isso é muito... Para mim é muito forte. Uma das minhas características sempre foi a boca grande, muito dente, o sorriso bonito, porque eu sou assim. Sim. Extremamente espontânea. E quando você devolve isso para o paciente, essa espontaneidade dele sorrir, sabe? Essa leveza, né? Nossa, é maravilhoso. Esses dias atrás eu tive um caso que me deixou esses dias assim, atrás, né? Foi esses não dias para trás. Esses dias atrás, ela disse. A gente vai ter esse DRE algumas vezes aqui. Mas vamos lá. Eu tive uma paciente que começou um tratamento, uma menina, 22 anos, extremamente tímida. Ela começou o tratamento, ela foi fazer avaliação junto com o pai que falava, ela era muito tímida, muito contida, falando muito pouco, falando baixinho. E aí você percebe todas essas características. A gente foi fazendo clareamento, ela tinha um histórico de muitos anos de tratamento ortodôntico. E tratamento difícil, para aparelhos que doem, que machucam. Como que chama aquele spray de burro, né? Então assim, o tratamento dela não foi fácil. E chega um ponto que é que nem no seu caso. O paciente fica muitos anos com o aparelho ortodôntico, o paciente cansa do tratamento do dentista, o dentista cansa do paciente, fica aquela coisa e o tratamento não anda. Sim. Então, como aconteceu no seu caso, e no caso dela também, assim, o dela era diferente. O que o aparelho podia ter feito, ele já tinha feito. Não tinha mais o porquê de continuar com o tratamento. Então, eu sugeri que removesse o restinho de aparelho fixo que ela tinha. Eu falei, vamos cuidar dessa estética, principalmente pela postura dela. Ela era assim, na cadeira. Ombrinho pra frente, arqueadinho. Tudo, assim. Você via, assim, a timidez ali em pessoa. Vida. Quando a gente começou a fazer, que eu removi o aparelho, comecei o clareamento, e no final a gente terminou com resina, com um pouquinho de mexendo na estética. Gente, essa paciente, a cada consulta, ela vinha diferente. Ela estava mais falante. Ela começou a vir sozinha nas consultas. Sim. O pai já não acompanhava mais. Ela conversava mais. Ela estava mais espontânea. Essa paciente emagreceu. Ela começou a usar roupas diferentes, roupas mais justinhas. Isso tudo por causa de um insight. De um clique, na verdade. Porque ela visualizou ela mais bonita. Gente, a última consulta dela... Aí muda toda a sua autoestima. Você fala, igual a Verônica tá falando, tipo, muda o estilo de roupa que você usa, que você passa a se sentir Às mais vezes bonito. A pessoa vai no cabeleireiro 15 vezes, tinge o cabelo de cada cor, não sabe o que tem que melhorar, tem que melhorar o dente. E aí, essa paciente, a última vez que ela veio, ela tinha até cortado o cabelo de um jeito assim, bem moderno, sabe? Assim, agora ela começa a se gostar. Ela se permite. Era uma mudança, assim, que, olha, de verdade, é muito emocionante. É legal. É massa mesmo, cara. Eu tinha uma mania, e inclusive foi uma pessoa que me alertou isso, uma pessoa que eu saí, que eu conversava muito assim, ó. Você colocava a mão na frente da boca, como se fosse intelectual. Esse dedinho na boca. E você vai falando porque, o que acontece? Isso muda, até a forma de você falar, porque você vai falando meio contido, assim, você vai querendo esconder. E a pessoa foi um start, foi até antes de eu tirar o aparelho. Foi um start, e aí eu comecei a entender, porque aí mexe, acho que num ponto do seu inconsciente, que você falou, opa, peraí. E aí, por que eu faço isso realmente? Né? E aí eu percebi que eu fazia isso, eu conversava com a mão na frente da boca para tampar meu dente. Porque eu tinha aparelho, porque vem todo aquele rolê do comer e tá sujo, com medo dele tá sujo, com medo dele tá feio, com medo dele tá alguma coisa assim, e você começa a querer esconder.
E, tá na sua cara, não tem como você esconder. Então a forma de você esconder é pôr a mão na frente. Eu conversava muito com a mão na frente da boca assim. Eu tinha essa mania. E hoje já não tenho mais. Perdi. E graças a Verônica Zanatti. E eu falo, e você aí que não tem a oportunidade de tê-la próximo, né? Procure sim um dentista, um esteticista de sua confiança. Esteticista para a parte de botox e ácido hialurônico, depois a gente fala se for o caso. Mais um dentista na sua região pode estar muito mais barato. Não é o preço que a gente acessava e você tem várias facilidades. Pode ir, gente. Cara, a Verônica teve uma conta de Instagram dela hackeada agora há muito pouco tempo, há menos de 30 dias. Tava com 10 mil, 11 mil seguidores. Tá? Aí você olha uma dentista com 11 mil seguidores, que tem foto e o consultório é lindo. Aí você olha e fala, não vou nessa pessoa, porque vai estar caro. Liga, pergunta, manda uma mensagem. Se você admira um dentista na sua região, se você segue ele ou uma esteticista, alguém que mexa com alguma coisa que você quer muito e acha que isso vai melhorar, entre em contato. Hoje o que as pessoas estão fazendo é facilitar essa alteração, né? Esteja, lógico, em busca de um profissional que se preocupe com essas características que a Verônica disse aqui, que é o seu bem-estar, uma mudança natural na sua aparência, não nada forçado, né? E se você quiser realmente mudar a sua aparência drasticamente, procure vários profissionais, né? Porque tem gente que se adapta, quer adaptar a aparência realmente à profissão, e tem alguns casos que precisam, né? A gente sabe que precisam alinhar queixo, alinhar alguma outra coisa para aumentar isso. Procure, perguntem. Às vezes não é tão caro. E se você achou um que é muito caro, vai em um outro, cara. Pede indicação. Eles não vão poder divulgar preço, não vão falar sobre isso, mas então perguntem. Tá muito, muito, muito mais barato do que eles não podem divulgar, mas eles podem responder. Se você pode, chegar se e falar assim, viu, pode, pelo WhatsApp. Você vai no DM, vai no WhatsApp, fala, quero um orçamento, preciso fazer tal coisa e tal. Faixa de preço, preciso fazer XYZ. E vai que embora. Eu vou voltar na minha lá, eu tinha mandado serrar o canino lá, coloquei a resina, tinha igualado os 4, tava retinho, a Verônica viu isso depois que a gente começou a namorar e tal, ela já deve estar dando desconfiada, acho que quando eu vi, nem lembro se foi depois que a gente casou ou não. Ela falou, não, vou voltar o teu canino, vou tirar isso aqui. Eu falei, como assim? Não, fica tranquilo, vou voltar o teu canino, ele é parte importante, coloquei um aparelho estético de metal, mas aquele para voltar, para abrir o sorriso, ela foi para aparecer mais dente na boca, não sabia nem que dava para fazer isso. Para mim, os dentes que você aparecia, porque eu achei que era o tamanho da boca que importava. Nada a ver, mano. Eu achei que quanto maior a boca... Não, tem a ver, mas né, dá para você aumentar a quantidade de dentes que aparece. E ela falou assim, eu vou clarear seus dentes. Eu falei, mano, pra mim clarear o dente era coisa de artista da Globo, brother. Sim. Era um negócio de você ganhar milhões. Mas era que a galera mexe aquelas facetas que agora tá ficando... você escolhe se você quer branco gelo, off-white, tá feio os bagulho lá. A galera acha que é a coisa mais linda. Eu acho estranho pra caramba. Deixa eu contar agora essa parte do clareamento dele. Pronto. Porque, assim, a minha? Vai? Tá. Porque a gente namorava ainda. Eu não sei se eu vou concordar. E ele morava em São Paulo, vinha pra cá toda semana. Aí eu falei, vamos fazer clareamento? Ele falou assim, tá, né? Eu nem sabia, mas ele morria de medo de dentista. Eu tive um problema de infância com dentista. Não tive um problema, eu não escovava os dentes de criança. Minha mãe mandava escovar, eu mentia. E aí eu fiz um canal com 11 anos, mano. Tive que fazer um bagulho, dói. Imagina a década de 90, você metendo 3 anestesia. Foi, eu acho que 6 meses pra arrancar o canal. Tem uma coroa de ouro, mano. Nada a ver. Se tudo apertar. Eu não sabia, mas ele tinha medo. Aí... Antigamente, eu fazia a técnica de clareamento convencional, que até hoje é utilizado. Não confundam o convencional com o caseiro. E aí, quando eu fui fazer o clareamento nele, a sequência são 15 minutos, põe o material, lava, seca 15 minutos, lava, seca 15 minutos. Nos meus pacientes, eu fazia 15 minutos na primeira sessão, tirava, mandava para casa, na outra fazia 20, e assim eu ia para não causar sensibilidade, porque esse produto é um pouco mais forte, né? Então, um pouquinho. E aí, o que era frustrante? Demorava demais para acontecer o clareamento. Se a gente fosse fazer desse jeito com cuidado, demorava muito. Entendi. No caso dele, eu tinha intimidade. Eu falei assim, bom, nele, ele vai aguentar. É homem, né? Lógico, me avisou. Já viu um homem com febre, Eu peguei
E vai fiz as aguentar. três, Imagina que vai aguentar. Eu fiz as 3 sequências do jeito que tá na instrução. 15, 15, 15. Pobre Passou diabo. uma semana, ele voltou, eu falei pra ele, vamos fazer a segunda sessão de clareamento? Ele falou, não. Nem na bala, mano. Meu dente ficou sensível, não sei o quê. Como é que é Aí, sensível? Eu fui assim, pegar o ônibus. Entrei No ar-condicionado? Eu fui no ar-condicionado. O ônibus, meu, é um gelo à noite ainda. Os caras querem que você fique dormindo mesmo, que é bonitinho. Mano, do nada você fazia... Cara, dava mais na alma, assim, ó. Mas aí, de repente, vai passava. Aí dava 5 minutos, 7 minutos, depois... Eu falei, eita, cara. Parecia que tava dando um choque. Eu falei, Mas isso não aconteceu comigo no depois, aconteceu no durante. Não, o meu aconteceu no depois, mano. Você acredita? Mas pouquinha coisa também, né? Nossa, Não, não, o é meu porque foi você é insuportável. Mas é que eu com febre também sou insuportável. Mas aí... Aí, por conta dele, Ela não sabia dessa minha sensibilidade com doença. desse medo, tudo. Aí ele falou isso, eu fiquei... Sabe quando você fica assim... Eu falei, desiludida. Ficou mesmo? Fiquei. Isso conforta meu coraçãozinho. Mas ela superou, porque... Que bosta. E aí eu fui procurar, continuar estudando, pesquisando algum outro produto, algum outro material que fizesse clareamento eu lembro, sem ela esse sofrimento. Eu lembro dela estourando a porta de casa, assim, um dia, pá, Achei! entrando com um papelzinho, achei! Foi quase isso, tá, mano? Não foi assim, mas foi engraçado. Foi assim que eu descobri o LED violeta. Foi. Assisti 1000 vídeos, li sobre isso muito, porque quando lançou o laser para clareamento, eu estava na faculdade ainda. O preço era muito caro e a minha faculdade tinha 2 aparelhos e eu utilizei. Eu tenho dentes sensíveis por causa de retração gengival, aparelho que eu usei com 12 anos e tal. E com o laser eu também tive sensibilidade. Essa sensibilidade que ele comentou, de ficar dias com dor. Aí eu falei, não vale a pena. É caro e dá sensibilidade do mesmo jeito. Então, continuar fazendo o de consultório. Que o caseiro eu não gosto. Não indico e não faço. Aí, quando apareceu o LED, eu fiquei um pouco desconfiada. Eu falei, poxa, será que não é a mesma coisa do laser? Né? Caro, né? Um produto novo, não sei se... Aí li bastante sobre estudos e é desenvolvido aqui no Brasil. É uma tecnologia que foi feita aqui, em São Carlos. Aí eu comprei o aparelho, fiz esse investimento. Eu estava grávida ainda. Hoje o Benjamin tem 4 anos e meio, então são mais ou menos uns 5 anos já que eu trabalho com LED violeta. E o LED violeta, ele diminui muito esse desconforto. Além do que a gente tem a aplicação do... E aí eu fiz em mim, testei em mim. Chamei as amigas para testar, para conhecer. Consegue fazer em você mesmo? Sim, eu me preparo, deito lá e fico com a luz. É a luz, mano. Você põe o bocal com a luz dentro. E fica lá com óculos. Aí eu percebi que... mas aí eu aproveitei, né? Visita de uma das minhas primas que é dentista. Tem um acelerador daí, né? Você põe Aí fiz o teste em mim, vi que realmente... Então já tem 5 anos que eu trabalho com essa tecnologia. É o segundo aparelho de LED que eu comprei, porque é muito bom. Meus pacientes gostam. Não tem esse desconforto de ir embora e ficar dias e dias. Eu recebo pacientes assim diariamente com esse histórico. Paguei 5 sessões, fui só em uma. Não terminei nem a primeira. Porque não... Aí levanta e sai. Porque você sentiu dor e tudo mais. O desconforto no meu caso, ela fez a segunda vez, mano, foi sensacional. Eu lembro certinho. A primeira vez ficou massa. Cheguei em São Paulo, todo mundo percebeu também. Cara, eu ia atender meus clientes. Você estufa o peito. Você sorriso. A galera fala, você é o Bruno da Graça agora, vai. Não, ela não faz milagre, mano. Ela não... Mas você fica se sentindo fica como? Legal pra caramba. Aí você falou, poxa, sensacional, velho. Aí ela falou que deita aqui no meu divã. Isso depois foi quase um ano depois? Foi. Mais ou menos 6, 7 meses, né? Foi. Depois desse primeiro treinamento, ela fez a segunda e chegou essa maquininha e eu falei, bora. Ela falou assim, vou fazer em você, eu vou testar em você um processo de aceleração que pode ficar sensível, vamos. Aí a gente foi testando por nível, não ficou. O mais forte que ela usou, junto com a luz, né, a foto, a clareação, LED violeta, cara, ficou top demais, cara. Ficou muito legal. Antes e depois, com 2 sessões, é bizarro. Eu achei muito massa, pra mim foi... Você não foi? Eu lembro de você chegando lá... Pô, foi muito louco, cara. Excelente, pra mim foi. E é muito legal, assim, a diferença que dá. Primeira consulta, paciente, quem já sofreu vai com medo, né?
A hora que termina, já dá aquele alívio. Chega na segunda sessão, eu tenho uma paciente É meia hora por sessão, queridíssima. cara. Não dura Uma nada. paciente Cara, queridíssima, 45 minutos. virou amiga depois. A Adri, um beijo pra você, Adri. Ela, na segunda sessão, ela falou assim, pode fazer o que você quiser. Agora que eu vi que não dói, você tá liberada a fazer o que você quiser na minha boca. Então, é muito legal essa confiança que você vai adquirindo, assim, dos pacientes, porque eles sentem essa tranquilidade na cadeira. É muito importante, porque ninguém fica muito à vontade na cadeira do dentista, né? Não, eu ficava super tenso. Até hoje, cara, fui perder... Eu acho que a última vez que eu fui lá agora... Pra fazer o negócio, porque até barulho de motorzinho mudou, Nossa, as coisas... me dava medo também. Mas ela teve que mexer no molar lá, que eu quebrei quando fui arrancar o siso. Minha madrinha lá no Rio de Janeiro, ela é dentista também. E aí eu tive que fazer também canal com 10, 11 anos. Sozinha na época, né? Paciência, besteira. E eu lembro, de uma situação que eu tava... Nossa infância não era a quantidade que é hoje. Pode ver que as crianças hoje... Eu sofri. Uma vez eu fui fazer esse negócio de flúor lá no... Criança, mano. O cara me colocava um bagulho pra morder, mas cheio de flúor. Eu tinha uma sensação de vontade de vomitar, aquele negócio, cara. Nossa, olha, de lembrar me arrepia, cara. Hoje ela vai fazer flúor, não usa nada, né? Eu coloco um pouco já ali. Eu lembro que eu era criança, aí nessa vez que eu fiz o canal, eu tomei... Olha, eu tô arrepiado até agora. Não pegava anestesia direito em mim, eu tomei um monte, só da boca. Depois mastigava a bochecha inteira, tinha que trocar na minha bochecha, cabeça hoje, tipo, uma sensação de dor horrível pra mim, que vem anestesia só da boca. Pra mim, sabe, tipo, ficou tão intrínseco isso pra mim. E eu tomei tanta anestesia, minha boca ficou murcha. E eu era criança, eu sempre lembro daquela menina. Eu dormi. Ela rachando de rir. A minha madrinha dirigindo o carro, eu dormi no carro e eu sonhei que tava chupando sorvete. Acordei todo machucado aqui na boca. Tava... Nossa, você não sentia porque tava dando anestesia. Então, assim, traumas e traumas de dentista. E hoje, nada a ver. Hoje tá bem tranquilo. Hoje mudou muito. Não, e acessível. Mas eu ia te perguntar isso, velho. mais. A questão que o Diego brincou, falou assim, porque, pô, pra mim, clareamento dentário era coisa de gente da Globo. Eu nunca vou chegar lá. Tipo assim, isso mudou também? A questão da acessibilidade era muito mais caro antigamente, na nossa época, e hoje ficou mais barato? Se tornou mais acessível ou é porque sempre foi um paradigma? Não estamos, né, nego? Nem Ainda. É verdade. Eu gosto muito, assim, do LED violeta, porque eu acho que é uma tecnologia que consegue deixar esse preço do clareamento mais acessível. Não usa tanto produto. Existem outros mais caros. Às vezes, Então, preço, é complicado falar sobre preço, né? Principalmente com concorrência, porque você tem profissionais que estão... É difícil você colocar preço, né? No trabalho dos outros, assim. Sim. Então, até por isso, para ficar um pouco mais acessível, eu criei esse Clube do Clareamento. O Diego me ajudou com o nome. Porque acaba virando um grupo de pessoas que fazem, não precisa ser em grupo, mas tem vaga, e aí número, fecha né? X de grupo, de pacientes. Isso. Para poder dar tempo, né? Porque senão minha agenda fica só de clareamento e eu não tenho tempo para fazer os outros procedimentos. Então, eu termino um grupo, ainda tô... E deu tão certo que agora quem não clareia mais sou eu, porque não tem horário. Tá vendo? Vai, toma. Procura alguém para clarear para você. Até ajudando ela a responder a tua pergunta, eu acho que só pela quantidade de dentista no mercado, o preço fica menor, cara. Porque antigamente era mais difícil. Hoje você tem várias faculdades particulares, inclusive, que na época você não tinha faculdade particular de dentista, né? Até tinha, mas era uma ou outra. Bem menos, né? Agora, antes, quando a gente tratava os nossos dentes, quem se formava dentista, era muito mais difícil o acesso. Quando eu me formei, que foi em 2005, a minha turma começou com 80 alunos. Nós nos formamos, se eu não me engano, eram 20 ou 22. 22. Mas hoje você tem uma gama de dentistas muito alta no mercado, ainda mais... 25% da turma. 25%. Mas era muito mais difícil se formar. Não que seja difícil, mas também aumentou o número da população, aumentou o número de faculdades disponibilizadas. Agora tem horário, né? Tem noturno, faculdade de odontologia noturna. E, cara, pelo número de profissional no mercado, é natural que o preço dos procedimentos tenha caído. Sim. Tá? É um bagulho super... Eu, casado ali, vendo os preços que ela passa pra galera e vendo os orçamentos, eu acho extremamente acessível. Pra gente cara, se você tem essa vontade e muda a chave na sua cabeça, que eu acho que é o essencial. E falando da experiência própria novamente,
Quando você falou pra mim, vai lá trocar ideia com a Verônica, vai lá, cara, vai lá. Você ficou insistindo, acho que um mês quase. E eu falei, vou marcar horário. Eu cheguei na Verônica e falei assim, viu, eu vim ver quanto que é, porque não sabe, eu não tinha o primeiro ideia. medo, cara, dentista. É o medo, é verdade. Eu tinha medo mesmo. Falar, chegar lá e falar assim, puta, ficou, sei lá, 3 vezes mais do que eu paguei. Você tem vergonha de falar assim, pô, não tenho dinheiro. No momento não. E não pode ter isso. E eu achei que ia ser 3 vezes o valor que eu paguei. Não é? A gente tem essa mentalidade. Tem o medo do motorzinho por traumas antigos e depois tem medo de chegar lá. E outra, porque é constrangedor. Você não entra em lojas de roupa cara que você acha que você não tem bolso, porque tem lá que a calça tá R$800. Você fala assim, pô, hoje não é o meu caso. Né? Você sabe como entrar. Em dentista, a gente não tem o que fazer, cara. Entendeu? Então você tem que ir. Mas é constrangedor, sim, quando você se apresenta em um lugar, a pessoa te passa o orçamento e você fica sem ter contas. Pô, não tá mais caro do que eu posso, mas, já foi essa época. Entre em contato, pede por WhatsApp, vai lá, marca consulta, conversa, pesquisa, pede indicação, fala com pessoas. Hoje com o Instagram você vê quem é que segue também, que é teu amigo, vê se já fez o procedimento, quanto custou mais ou menos. Né? Eu acho que tem como ter solução. Hoje a informação tá mais difundida também. Tá mais difundida. E outra, gente, muda o lado profissional. O meu lado profissional mudou. O meu Instagram é outro. Ainda tá pouco mexido nesse novo. Mas se você me ver no Instagram dela, é sempre com um sorriso aberto, né? Eu não sorria. Mano, a família do meu pai é muito engraçado, velho. É muito engraçado porque assim, tá todo mundo festejando na casa deles. A hora que fala, vamos tirar foto, tá todo mundo dando risada, todo mundo... muito engraçado. É muito engraçado, mano. Porque são todos aí. Aí sai todo mundo assim, parecendo que, sei lá, sem sorrir. Eu não sorri também. Um pouco eu acho que deve ser vergonha disso, mas não sei se é deles, assim, porque é muito engraçado. Ou educação também, né? Que não falava. Mas eu tinha essa coisa da hora que ia dar meu sorriso, era boca fechada. Dá um sorrisinho, você só puxa um continho da boca só, você não mostra o dente. É sorrir sem mostrar os dentes, às vezes. Você fazia isso. Quando fazia isso. Hoje não, cara, não ligo e tal. Mas é casado com uma dentista. Pô, não foi esse o negócio. Eu destravei, aí tem hora que eu lembro. Eu tô fazendo até muito menos do que eu devia. Tive uma ex que falava assim, sorri na foto, eu não sorri. Sorria. Você vai tirar a foto toda vez que você tá fazendo cara de sério. Não, eu fico mais bonito sério. Sabe, você vai arrumando desculpa. Agora, voltando pra um rolê totalmente, porque a gente começou a falar de botox, fomos pra dente, e agora eu quero fazer uma pergunta pra ti. Na questão, assim, na minha cabeça, não sei como que você vai me explicar, sempre foram profissões diferentes. Por exemplo, dentista, ele vai abrir sua boca, vai mexer nos seus dentes. E a parte de botox e estética e tudo mais seria um esteticista, seria uma coisa assim. Hoje em dia a gente vê bastante... Esteticista não pode fazer procedimentos como botox, preenchimento, não pode. Tá. Esteticista é outra coisa. Dermatologista. Vai cuidar. E aí seria dermatologista, aí pode... Agora abriu bastante, então a gente tem biomédicos, enfermeiras, estetas, se não me engano, também podem mexer. Até fisioterapeuta, se não me engano, também tem algumas... cada conselho, vai né? existir uma limitação também dentro do que pode e o que não pode fazer. Não pode. Dentista, por exemplo, não pode fazer corporal. Eu não posso fazer procedimentos estéticos. Exatamente. Só facial. Boca mas é totalmente permitido, totalmente legalizado o uso de botox ou de... você faz buchectomia também, né? Faz aquele... harmonização também ou não? Eu faço alguns procedimentos. Eu fiz até residência em harmonização, mas como eu disse, eu gosto muito de trabalhar com o que não causa dor no paciente. Por que? Mas são causa dor? É uma cirurgia, né? Bichectomia, você vai fazer um corte, tem anestesia, tem a cicatrização. Aí, por exemplo, eu achei que era por aplicação também, igual... Não, esse é o queixo, né? Esse daqui... Você vai aumentar o que é mais alto. Tá. É preenchimento. Às vezes, se você aumentar a linha... Olha eu dando pitaco, entrevistado. Deixa que ela fala. Às vezes, se você aumentar o alongamento aqui do maxilar, ele vai reduzir a sua noção de bochecha. Você não vai deixar o rosto tão redondo. Tô falando besteira, não? Melhor. Melhora pra caramba. Melhor sustentação, né? Então, você acaba definindo o ângulo aqui da mandíbula com preenchimento, que você deixa ele aqui mais quadradinho. Que não é botox, Não é botox, aí é ácido hialurônico. Esse é ácido, é aplicação. Isso, Então, tem alguns procedimentos que eu faço e tem alguns que eu não faço. Tô perguntando também porque eu tenho um pouco de interesse, tá? Eu não tenho... É legal, cara.
Eu não tenho expressão aqui do lado da... Expressão, né? Eu não tenho forma aqui do lado do rosto. Definição. Definição. Ela isso. chegou de um curso uma vez e falou pra mim, você não sabe o que eu aprendi? Eu falei, o quê? Tem um procedimento lá que a pessoa põe queixo, aumenta o queixo, aumenta a mandíbula e tal. Ela falou assim, mas tem um problema. Eu falei, qual o problema? Psicologicamente falando, eles falaram pra gente no curso que isso pode deixar a pessoa violenta. Eu falei, Não é. Não é exatamente isso. O que acontece? Desenho animado. O vilão de desenho mais antigo. Não tinha aquele queixo grande, né? Até hoje, alguns antagonistas... Alguns heróis e alguns vilões, né? Acabam tendo esse rosto maior, esse queixo. O queixo, ele representa um pouco de agressividade. Entendi. Então, o formato do dente, essa questão do visagismo, tem que ser muito bem estudado para fazer algumas alterações no paciente. Porque essas alterações, tanto de dente quanto formato de rosto, né, que você vai realçar aqui, realçar lá, pode mexer psicologicamente com o paciente, ele tomar outra postura. Assim como a gente melhora o dente com clareamento. A gente não falou que a gente mudou uma chavinha e ficou mais feliz? Ficou mais feliz? Imagina o cara mudando, falou assim, mano, agora não chega a esse ponto. Agora eu sou o bison, velho. Caramba, mano. Então, mas é mais ou menos isso. É o bison, é quadradão. Quando você aumenta o queixo, você fica com uma postura, né? Principalmente de homem. Vem assim, que eu né? aguento agora. Sai da frente, senão eu te reboco. É mais ou menos isso, não é exatamente ao pé da letra. Não, mas eles deram isso no curso, né? Eles falam isso, tem que tomar cuidado. O preenchimento de Imagina você chegar aqui preenchidinho e bravinho. De maxilar, ele é mais feito por homens, né? Não, mulheres também. Você acaba definindo. Inclusive, eu acho que eu tô precisando fazer. Ele fica morrendo de medo. Eu não deixo, porque qual que era a pira? Ela ia fazer curso, e aí era mais barato os procedimentos nos cursos. E aí eu falava, mano, se você mexer, eu chamo do GXE. Ele não queria que eu mexesse mano, nada. não mexe não, o time que tá ganhando, não mexe. Mano, porque você vê a referência, a pessoa é uma e depois ela é Elza Soares, tá ligado? Tipo, você vê aquele procedimento estético da Gretchen, assim, você faz cara... Eu falei que não era pra falar, né? Não era pra falar. Mas já falei já. Você falou dá, dois nomes, você falou. Tá tudo bem. Elza Soares e Gretchen. A gente vai meter aí. A Elza não vai reclamar mais, né? Excelente cantora, fãzão. A Gretchen não sou tão fã, mas ok, também. Tá lá e a Gretchen a gente gosta porque é uma figura pública icônica brasileira, inclusive. Beijo, Gretchen. Estamos no YouTube, né? Vai saber disso. Mas tem, e até melhorou muito. A partir porque o legal de alguns procedimentos estéticos, quando a gente fala de ácido ou botox, eles terminam, eles têm tempo. Eles diluem e o teu rosto volta. O ácido hialurônico é absorvido. Se você vê ela mesmo, ele voltou, é absorvido. Ela voltou muito. Uma vez errou a mão ali, depois vai melhorando. Né? Você vê que agora hoje está bem melhor do que era. Rolou muito melhor. Anos luz, Gretchen. Verdade. Ela passou por um profissional uma época excelente. Não estava bom e depois ficou excelente. E quanto tempo, já que volta, por exemplo, eu faço aqui preenchimento, quanto tempo para voltar para ser 100%... Então, nessa região, a gente aplica com uma densidade maior, né? Ele tem um tempo de 24 meses, mais ou menos, de duração. 2 anos, hein? Isso. No hialurônico. Você tem que fazer, você tem que ir refazendo se você quiser continuar com... Isso. E o legal do ácido hialurônico é porque você vai fazendo por etapas, tá? Então, você vai... Nem, por exemplo, boca. Tem paciente que quer... Tem aquele lábio muito fininho e quer mexer e deixar enorme. Não dá pra gente colocar uma quantidade exagerada numa vez só de aplicação. Não, mas também não quero ter queixão também, não quero ter quadradão, não. Mas o que ela falou você vai forma, testando, né? cara. Você vai aos poucos criando aquele lábio, você vai criando, então tem que ser assim com bastante parcimônia. Eu acho que sempre menos é mais na questão de harmonização. Isso é um grupo de pagode. O mais natural. Não é. E você vai, aos poucos, deixando o mais natural possível. Você consegue deixar a pessoa, realçar os pontos fortes da pessoa. Consegue isso com vários procedimentos. Hoje em dia tem muita coisa legal, mas é importante ter esse cuidado. Eu acho legal até que você falou da questão do ser natural, porque hoje eu fiz os meus dentes, né? E os procedimentos que eu tinha que fazer.
Mas ele ficou bem natural. Ele não ficou... Eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa. Cada um tem seu gosto, tá? Não tô criticando ninguém. Mas assim, eu vejo algumas pessoas que parece que colocou um trident, assim, né? Fica branco o negócio. Tipo, e às vezes fica só em cima, né, mano? Embaixo né? Não, e mostra isso. Não, e a pessoa... É esquisito, porque eu conheço algumas pessoas que fizeram, tipo, o jeito de falar parece que mudou. É porque alonga o dente também, mexe, né? Mexe algumas coisas. E fica assim... nitidamente, você olha pra pessoa e fala assim, você fez alguma coisa nos dentes. Sabe, tipo, não tem como não falar. Tipo, não é natural, zero natural. Quando você vai para um clareamento normal, quando você vai para que nem o procedimento que eu fiz com a Verônica, tipo, mudou. Quem me conhecia antes sabe que mudou, sabe? Mas não que sabe melhorou o que muito. Mudou. Mas, por exemplo, assim, pra quem me conhece agora, não sabe que eu fiz um procedimento, não sabe que eu fiz, tipo, um clareamento, não sabe tá que natural. eu fiz. Eu também tá gosto bem natural, eu gosto bem assim. Natural, assim, sem tirar a pigmentação total do dente. Você pode clareamento, escolher, né? O clareamento, ele é um processo que ele vai devolver a cor do seu dente, tá? Você não consegue deixar o dente artificial com clareamento dental. Ele não fica mais branco do que ele seria, né? Não tem como. Aí você tem que colocar resina, faceta mesmo. Aí você vai fazer ou um lente de contato, lente de contato, né? Que aí você vai colocar um material, uma porcelana em cima do dente. Mas, normalmente, fez lente de contato, faz um clareamento prévio. Você clareia primeiro o dente para depois colocar uma lente de contato. Ou porque fazer ela é fina, faceta. né? Ela é translúcida um pouco, né? Na verdade, ela chama lente de contato porque ela tem a espessura de uma lente de contato. É mesmo? Muito fininha fina. assim? Então, aquela de porcelana e tal. Aí você consegue corrigir algumas pequenas, isso é importante falar, porque é uma dúvida que vem bastante no consultório. Posicionamento do dente. Então, você tem um dente que está um pouquinho tortinho. Com a lente de contato você consegue. Pequenas correções. Pequenas correções. Tem correção que só dá com aparelho ortodôntico. Tá. Visível, fixo, normal. Então, com a lente de contato, você também pode, uma outra opção, uma faceta de resina, tá? O que seria isso? A gente vai colocar com aquela massinha da mesma cor do dente, a gente vai fazer uma camadinha no seu dente que dá pra gente modificar um pequeno desvio do dente de posicionamento, o formato do dente, às vezes o dente é muito pequenininho, a gente consegue deixar ele um pouquinho maior com a resina. O do meu irmão, ele era cerradinho, assim, ele deixou... Era muito cerradinho, sabe? Muito cerradinho? Embaixo? Ai, que dó! Ele deixou um pouquinho mais liso, mas ficou bem natural, não dá pra ver, não. Então, eu sou muito conservadora. Então, assim, o legal de resina composta, de fazer faceta, restauração, qualquer coisa, você não tem um desgaste absolutamente nenhum naquele dente. Você vai acrescentar material e deixar mudar o formato, mudar o tamanho. Não gostou, não acostumou? Você vai tirar a resina. Dá pra retirar normal? Dá pra tirar normal. O dente está lá intacto, tá? Na lente de contato, por mínimo que existe, a gente precisa fazer um desgastezinho, porque é uma outra camada. Muitos artistas, vocês podem perceber, me chama muita atenção isso, que eles, além de falar diferente, eles ficam com volume. Fica. Né? Porque às vezes para mudar, quando o trabalho é bem feito, não tem isso, tá, gente? Mas às vezes eu percebo que tem um volume maior na boca, porque precisou de uma camada maior para ficar uma cor que não é natural, né? Porque aí fica esquisito. E fica um volume maior. Todo mundo fica... É esquisito. Eu particularmente, não me agrada muito, não. Eu prefiro mais o naturalzão, assim. É lógico, você fala, você assiste novela, Vale a Pena Ver de Novo, em 90 e pouco, aí, cara, as cores dos dentes é desesperador, é muito amarelo. Agora, não precisa ser as de hoje também. Mas eu falo assim também, é lógico que a gente tá falando de dentes que, igual se fossem pequenas correções. Existem procedimentos que precisam ser feitos. Lógico. Correções absurdas, assim, a pessoa tá comprometida com vários dentes, alguma coisa assim, e aí a gente vai para um outro rolê e tudo mais. Estamos falando assim de pequenas correções e... Até porque o paciente precisa depois se sentir ele, né, com aquele sorriso. Não pode. Eu já tive, conversando com outros colegas, de receber pacientes, né, relatos de pacientes que fizeram lente de contato. Aí, porque lente de contato, ela muda bastante. Então, normalmente a gente faz em 6 dentes,
né? De canino a canino, de pré a pré, são 6, 8 dentes. E acaba mudando muito. Quando a mudança é muito radical, inclusive em formato de dente, o paciente não consegue se reconhecer naquele sorriso. E aí acaba gastando um dinheiro, porque não é barato, é um procedimento, Esse é mais caro, né? Isso. O de lente de contato é mais caro. E aí o procedimento, quando o paciente finaliza, o sorriso está lindo, mas ele não consegue Mas não é ele, né? se ver com aquele Descaracterizou sorriso. a pessoa. Então isso é muito, muito... Hoje em dia a gente tem é um curso muito bacana de uma colega minha que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, é o de visagismo comportamental. Né? Que é em relação ao formato de dente no sorriso, de como isso interfere. O que é um visagismo? Exatamente isso. Como interfere essa parte de sorriso, formato de dente, na parte emocional da pessoa, né? Como isso... Porque ele precisa estar alinhado com a sua personalidade. Entendi. Né? Com o que você é, para ficar mais natural. Para a pessoa se sentir bem, pra né? Se sentir, exatamente. E se sentir ela mesma, confiante. Né? Mas um dos motivos, assim, que eu falo que eu quero fazer, e eu tô pensando muito, mas um dos motivos é esse, realmente. Fala, eu sou acostumado com o meu rosto desse jeito. Será que eu me acostumaria com o meu rosto de uma forma... Mas dá pra ir fazendo aos poucos. Então, exatamente. e o quão Por isso que é mudar... importante fazer aos poucos, porque aí você vai... se acostumando e vendo exatamente, né, se tá bom, se é exato se é isso aquilo que você quer. Se é para aquela linha que você quer seguir. Isso, se você tá se sentindo bem, não, é isso mesmo. Eu fiz alguns procedimentos de preenchimento, porque eu queria sentir, né, o que o paciente vai sentir na minha cadeira. Então, fiz boca, já tem um ano, já saiu. Era meus medos que a gente tava falando agora há pouco. Aí que chegava de cada um, eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí eu olhava e falei, ih, você fez, você mexeu. No começo, quando eu comecei a fazer os cursos, né, nessa área... Chega em casa e fala assim, não é minha esposa, quem que é essa moça que tá chegando? Teve uma vez uma boca ali que eu falei assim, ih, quase perdeu a mão, quase. Mas ficou boa. Eu lembro que ele ficou com muito medo, porque era muito né, curso, porque né, muito sequencial, indo pra São Paulo toda hora. E ele ficou com medo, ele falou, nossa, eu não quero que você mude. Eu me apaixonei por você assim, eu não quero E você é atraente, diferente. tipo, metade do preço pra quem tá fazendo o curso, só profissionais picaços, assim, do rolê, tá ligado? Dando curso. Porra, cada curso caríssimo que ela tava fazendo. Você tem vontade de mexer, e aí tá mais barato, cara. Você quer ver como é que é. E eu vejo ali no Instagram que é dentista e começou a fazer, que eu falo, não tá bom, velho. Então acaba, às vezes, né, errando na mão, e ainda profissional que trabalha com isso, mas eu tive bastante cuidado, porque essa é a minha filosofia. Sim, né? Se o paciente vê em mim que eu tô muito exagerada, é esse tipo de paciente que eu vou atrair. É reflexo, né? Exato. E agora, as minhas pacientes, elas gostam porque assim, doutora, as pessoas veem que eu tô diferente, eu tô mais bonita, Sim. Só que não sabem exatamente o que eu mexi. Esse é o ponto. Esse é o Botox ponto. é segredo de Estado. Ixi, O tem pessoal paciente que chega lá e nunca fala assim, falou. não fala nada pra Olha, mim. eu vim aqui fazer Meu marido falou assim, pô, mas tá mais bonita. Eu falei assim, Esse aqui eu falo pra ele assim. às vezes eu não sei, porque eu nunca sei quando ela fez Botox ou não. Aí eu falo pra ele, fiz a aplicação essa semana, então os próximos dias Você eu vou se começar prepara. a ficar mais bonita. Você se prepara, porque... E aí foi muito engraçado, porque essa última vez eu fiz a aplicação e aí o Botox começou a fazer efeito e aquilo assim, a gente vai se sentindo cada vez mais bonita, né? Cada dia que acorda mais bonita. E aí era um dia que eu ia no salão. Eu sei como é isso, eu acordo todo dia me achando muito bonito. Era uma sexta, era um dia que eu tinha que ir pro salão fazer o cabelo. Eu não tinha lavado o cabelo, porque eu ia lavar lá. E eu levantei, me arrumei, fiz um coque, voltei do consultório. A hora que eu abri a porta, que eu vi no elevador, eu falei, puta, tô bonita hoje, hein? Nossa, hoje eu tô demais. Aí eu abri a porta, isso aqui tava sentado na mesa, ele falou, nossa, amor, como você tá bonita? Eu falei, tô mesmo, porque tô. Desce lá no chão, falando assim, não acordei hoje, vim pra estreia. Aí eu lembrei, falei, olha que eu nem lavei o cabelo ainda, né? Aí quando foi à noite, a gente foi buscar meu filho na minha mãe, a gente subiu no elevador e a gente encontrou uma moça, que é vizinha da minha mãe, que ela tem um filhinho, assim, quase a idade do Benjamin. Aí a hora que ela me viu, foi muito espontânea. Ela falou, nossa, como você tá bonita. Aí eu olhei pra cara dele e fiz, viu? Eu avisei. Ela paga essas pessoas pra fazer a da gente. Gente, foi tá no muito grupo legal. lá, né? Já ouvi o Pix chegar no celular da menina na hora. Valeu.
grupo de pessoas porque eu vou encontrar hoje, né? Você vai andando, mas tá muito bonitão Não, hoje. mas é legal. legal, porque a pessoa vai vendo a reação mesmo, e eu vejo mesmo. E a gente não se tem sente diferença. assim, é muito legal, muda muito. Eu sei que a hora que eu reaplico meu Botox, né, que deu o tempo certo lá, é a época que eu gravo mais vídeo, que o Sim. Botox tá, né, no auge, tá No auge, aí você fala, maravilhoso. meu, Aí agora é a tá- época que eu gravo mais vídeo, que eu faço mais foto, que eu me sinto mais à vontade para aparecer em público, para falar, porque a gente fica, sei lá, acho que a aura fica diferente, né? Fica. Fica bem mais- E é nesse ponto, eu acho que a gente conversou tudo isso, né? Acho que para chegar realmente nesse ponto, na questão do quanto que isso A gente se muda no sente meu melhor, dia a né, dia, o quanto eu me sinto melhor comigo mesmo. E aí, aí teria que ter uma psicóloga aqui até para A falar gente pode puxar isso aí depois. de todo esse rolê, mas assim, do quanto a pessoa se sente melhor realmente. Mas isso reflete, a gente trazendo um pouco pro nosso mercado aí. Eu me senti melhor. Eu me senti eu me melhor. senti. Você se sentiu melhor? Eu me senti. Eu fiquei muito bem comigo. Não, mas eu falo isso, tipo assim, por exemplo, o quanto isso reflete no nosso atendimento, porque a gente Sim. trabalha com atendimento ao cliente e eu sou um tipo de pessoa, acho que somos separados na maternidade, eu e a Verônica Nossa. somos irmãos, em algum mundo paralelo aí a gente foi irmão. Mas assim, eu faço muita amizade com os meus clientes, eu sempre tive essa característica. E isso, depois, logicamente, dos procedimentos e tudo mais, mudou para melhor, muito melhor. E aí você começa a sorrir mais para o cliente, você começa a ter um atendimento um pouco mais... muda a autoestima Claro. realmente. E isso as pessoas percebem. Você É fica aí mais onde eu quero espontâneo, chegar. mais seguro. É. Te dá segurança. Segurança. Eu não consigo Não dá falar... segurança? É uma segurança. Exato, eu não Segurança, consigo fala. falar em termos técnicos, até porque eu não tenho essa formação, mas assim, é realmente por experiência própria, de chegar num cliente e falar, puta, cara, tipo, mudou até o meu atendimento. Mudou o meu atendimento porque eu atendi de uma forma diferente, porque você tá se sentindo melhor, você tá mais motivado, você tá mais... Ué. Igual a gente tá falando agora, sorrir. Pô, 3 em 3 na mesa, cara. Pra quem trabalha, por A exemplo... vida dela, ela virou dentista. A minha melhorou muito. E olha que a gente não trabalha, assim, a gente trabalha com atendimento ao público, lógico, a gente trabalha com atendimento ao cliente, mas a gente não trabalha 100% com a nossa imagem. Imagina pra uma pessoa, por exemplo, que nem a Verônica acabou de falar, Grava uma blogueirinha, vídeo. Uma influencer. não é blogueirinha, né? Influencer digital, que tá gravando todo dia, que tá falando todo dia, que igual você falou, você usou a sua experiência, fala assim, eu percebi que no dia que eu faço Botox, nos dias que o Botox tá em auge, eu começo a gravar mais, E às isso dá vezes engajamento, você não sabe isso dá... por que isso está acontecendo, cara. Você Só também tá. não percebe. Você se acostuma e Essa dá que- altos e baixos nessa parte aí. Essa questão de manter essa motivação, né? Não é fácil. Não. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha. E você se automotivar, né? A nossa profissão precisa disso. Acho que todo mundo hoje precisa. Todo mundo. Quem lida com o público, você tem que ter isso, né? E eu tenho um relato de uma paciente que agora ela está usando as redes sociais para vender roupa. Lindas as peças dela, inclusive. E ela me mandou mensagem, ela falou, como seria os meus vídeos, como seriam esses vídeos agora, porque ela aparece falando, não sei o quê, se os meus dentes ainda estivessem tortos, porque ela usa aqueles alinhadores. E os dentes dela agora estão bonitos, o sorriso dela está super bonito. Então, assim, vou falar um pouquinho agora da parte de odonto, que eu acho fundamental. Por que eu amo fazer clareamento e trabalhar com estética? Além de você mudar a vida do paciente, você, proporcionalmente, você vai ter mais saúde bucal para esse paciente. Tá? Porque um paciente que está com os dentes clareados, ele vai escovar o dente melhor, ele vai cuidar melhor da gengiva, ele vai... Por quê? Porque ele quer manter aquele dente. manter aquele dente bonitinho. Que legal. Então, cara. quer dizer... Igual quando você lava o carro, você quer deixar ele limpo. Você vai desencadeando uma série de manutenção. atitudes, né? Você e tem aí mais cuidado. você vai ter esse cuidado com a pessoa que mais importa para você, que é você mesmo, Sim. né? Então, Bingo. com a sua saúde. Então, assim, o clareamento não é apenas estético, uma resina. Lógico, você tem a função da oclusão, da mordida, que nem um aparelho ortodôntico, tudo. Mas você está mexendo, além da autoestima, com a saúde do paciente. Sim. Então, eu tenho paciente que parou de fumar por conta do clareamento. Eu quase parei. É um Né? incentivo legal, né, cara? É um A gente não incentivo sabia. super bacana, né? Ou reduziu o cigarro por conta do clareamento. Reduzir, sim.
Reduziu bem. Não, mas é engraçado isso, porque depois que eu fiz o... Desculpa te cortar, Verônica. Não, papai. Depois que eu fiz o clareamento e fiz as facetas e tudo mais... É o seu celular, dá um toque, né? Desculpa, gente, começou a vibrar aqui. Só... É cliente ligando, mas daqui a pouco eu te retorno, cliente. Vai. Depois que eu fiz o clareamento, eu comecei a ter peso na consciência de fumar. Eu não parei. Eu não parei porque, infelizmente, o cigarro é um vício e a gente precisa de... Que feio, Lulu. A gente precisa de um pouco mais, mas assim, eu vou parar. Eu parei faz 2 dias já. Mas eu em todas as vezes, principalmente no ato ali, que a gente tá no auge, acabou de fazer, tá branquinho, tá lindo, tá maravilhoso, você começa a falar, mas será que eu vou fumar mesmo? Sabe, tipo, acabei de fazer um clareamento, tá tão bonito, tá tão branquinho, tá tão lindo, vou colocar um cigarro na boca e tal. E café também, por ser acho que os 2 mais causadores, coca, café e cigarro, né? Que é mais causador de amarelidão. E isso leva a pessoa a ter essa consciência. Aumenta essa saúde bucal. Aumenta a saúde bucal. Eu não sou, lógico, com cigarro sim, eu sou super a favor, né? De diminuir, tentar parar. Eu sei que não é fácil. Eu vejo em casa como é complicado essa dependência da nicotina. Porém, café, Coca-Cola, eu sou contra de falar para o paciente, acabou isso para você. Não. É vida normal, né? Vida normal. Só que os meus pacientes, quando eles vão fazer clareamento, eu gosto muito de explicar como acontece esse manchamento, esse E o café mancha mesmo? O café escurece o dente? Então, com o passar ele vai fazer isso de uma maneira mais fácil, porque a bebida do café, ela tem um pH muito baixo, então ela é uma bebida ácida e é uma bebida com corante. Então, a gente tem 2 associações, a acidez e o corante. Quando a gente consome alguma coisa ácida, pode ser um suco de limão, um suco de laranja, vinho, que tem um pH muito baixo, refrigerante, a gente deixa o esmalte do dente, a superfície das resinas, todas as superfícies, elas ficam como se fosse, entre aspas, porosa. Entendi. Tá? Ela abre. É como se ela abrisse. A reação da resina do esmalte do dente, ela acaba expandindo. O pH baixo, ele vai acabar deixando essas superfícies mais porosas. E aí é mais fácil tingir. De pigmentar. Esse tingimento. Então, o que é? Eu falo para meus pacientes, né? Toma o seu café, aproveita, toma um cafezinho. Depois do café, toma um golinho de água. Ou faz um bochecho. Evita ficar com aquele gosto de café. A mesma coisa, um exemplo muito legal que eu dou para os pacientes toma Coca-Cola, com a Coca-Cola na boca, range os dentes do fundo. Morde e range, raspa um dente no outro. Você vai sentir o seu dente como se fosse giz. Então, é desse jeito que o dente fica com uma bebida ácida, tá? Então, eu já tinha feito algumas postagens. Né? Eu também. Mas é muito louco, vou tentar fazer depois. Façam esse teste, vocês vão entender como é que fica a superfície do dente com essa acidez. Então, taca a coca na boca ainda. Coca-Cola, ela tem um pH baixo, se não me engano é 2 ou 3, ela é muito ácida, e além de tudo ela tem corante. Então, por isso ela é mais fácil. Então, assim, vai deixar de tomar Coca-Cola? Não, eu sou contra. Né? Toma sua Coca-Cola, mas depois dá um colinho de água, faz um bochecho no banheiro. Entendi. A vida que segue, mas com cuidados, né? Isso, mas são pequenos essa cuidados. Que ela falou que depois que você faz, você acaba diminuindo sem querer. Você falou que diminui o cigarro, eu diminuí. Você tem medo de perder esse bem-estar que você está sentindo automaticamente ali, logo após. E eu percebo, aí o paciente fica mais preocupado com a quantidade de tártaro, ele começa a escovar melhor. Sim. Então, assim, você traz saúde para o paciente. E a própria profilaxia, que é a limpeza que a gente vai no dentista fazer de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, o ideal é a gente, pelo menos... Teu ideal seria, né? Você sabe que você vai. Também ajuda na manutenção do clareamento, não ajuda? Sim. Às vezes não precisa clarear de novo, às vezes só fazer ali o polimento já rola, mas isso que é legal. Porque no processo da profilaxia, que é a limpeza profissional, a gente vai fazer esse polimento nos dentes
E aí você devolve a lisura do esmalte e das restaurações. Sim. Quando está mais liso, é mais difícil dos pigmentos entrarem. Então a gente tem uma longevidade para o seu clareamento. Uma durabilidade melhor. Que massa. Então é bem bacana. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Pode falar? Se alguém quiser te seguir nas redes sociais, por onde que te acha? Deixa eu lembrar agora, porque a outra era mais fácil. É @doutora Verônica Bauru. Isso, Instagram então, @doutora Verônica Bauru. Não é doutora, é DRA ou é doutora? É DRA. Ah, é verdade, bem lembrado. Boa, então, Instagram, @DRA Verônica Bauru. Para conseguir fazer, pode fazer perguntas por lá, você responde bem, Direct, pode começar a sim. seguir. E tem o meu site WhatsApp. também, Tem o site também. doutoraveronicazarate.com.br. Que tem lá os carro-chefes, né? Que são os procedimentos que eu mais faço. A gente vai deixar nas descrições para quem está vendo no YouTube. Quem está ouvindo no Spotify depois pode entrar no YouTube. Entrar também tem o Metro Quadrado Podcast que está no seu Instagram. Se você não está seguindo, clique para seguir. Né? No YouTube também, ativa as notificações. A gente nunca segue pediu nós, nada, né? Dá um like. A gente nunca pediu nada, é só seguir. Clica no botãozinho vermelho aí, inscrever, se inscreve no canal, segue nas redes sociais. Cara, eu gostei da experiência de trazer alguém. Achei que foi bacana para falar de temas aleatórios e que são usados no nosso dia a dia. E dava pra discorrer ainda mais uns 40 dava minutos. Pra ficar aqui um monte, mas isso aí a gente tem papo ainda. É de casa, a Verônica é de casa, tenho certeza que... Eu tava muito nervosa antes de começar. Mas ficou bem, né? Não, ficou foi de boa? realmente super... Curtiu? Curti. Depois vai pegar isso. A gente esquece que tem câmera ali filmando. Eu fico falando, conversando. Foi legal, de boa? foi muito Curtiu? de boa. Gostei. Fique à Gostei, vontade, adorei. sempre que você quiser vir, a gente pensa se vai... Não, fique à vontade. Bom, mas mais alguma coisa, meu nego? Não, acho que é isso. Eu queria agradecer a presença da Verônica aqui mais uma vez. Pedir pra galera seguir a Verônica lá nas redes sociais, a gente no Metro Quadrado, no Instagram e Facebook. E não esqueça YouTube. da Imobiliária aqui em Bauru, que e a Imobiliária vender, alugar, comprar. A gente tá fazendo um trabalho muito legal, né? Tá ficando massa, cara, cada vez melhor. Na parte de locação, a gente tá bem Venda, forte. Locação, terrenos, a gente tá mexendo com tudo. Gostou? Gostei. Eu gostei, você gostou? Fechou, amei. Gente, mais então, do que gostei. É isso. Nos sigam e até a próxima. Galera, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo.